Bom, imagina a situação de uma garota que ela gosta de ter uma vida casual, de ficar em casa, jogar videogames e que ama gatos, e que não curte sair tanto como outras adolescentes. Só que em um certo dia ela acabou jogando algo que liberou uma criatura mágica, e ele forçou essa garota a viver de um jeito totalmente diferente do que ela estava acostumada. Eu aposto que isso pegaria qualquer um de surpresa, mas é desse anime que eu vou falar aqui hoje, que se chama Romantic Killer. Ele é um anime com os moldes de romance, mas com a estrutura bem diferente do normal, que inclusive é bem interessante. Mas é aquilo, eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo. Só que, antes de continuar, eu vejo que só 33% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então, caso você assista os vídeos e goste do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Mas bora pro que interessa, que é comentar sobre Romantic Killer. E já começa apresentando a protagonista, que se chama Anzu, e ela tinha ali recebido uma entrega. E é nessa hora que a gente conhece um pouco sobre ela, que na infância ela adorava jogar videogame com os garotos. Ela nunca foi de sair de casa com amigas, inclusive ela evitava isso pra ficar em casa jogando videogame. E ela ama muito o chocolate, o seu gatinho e nunca ligou pra romance. Mas até que em um certo dia ela tava se preparando pra mais uma noitada de game, ela abriu um jogo ali que parecia ser de romance e que tinha muitas cenas clichê. E foi nessa hora que ela acabou liberando uma criatura mágica que parece uma batata, que eu tenho que dizer que ela é meio chatinha. E como eu não gostei muito dela, eu só vou mencionar quando for necessário. Mas o nome dela é Riri e ela explica pra Anzu que ela foi selecionada para realizar seus sonhos, que ela ia viver aquilo que ela estava prestes a jogar, só que na vida real. Então essa batata acabou tirando tudo que Anzu mais ama para ela aceitar um romance. Ela ia ter que viver sem os jogos, sem o chocolate e até seu gatinho foi confiscado, que era para ela focar isso e esse era o custo para ela viver um romance. E essa batata do capiroto também faz isso porque ela é uma criatura que ajuda a evitar a baixa natalidade do Japão. Então também tem um pouco de interesse próprio ali porque ela tá sendo paga para isso. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! E se não fosse o bastante, o pai da Anzu foi promovido e vai morar nos Estados Unidos por 2 anos. E levou até a mãe dela também, no caso a Anzu só não foi junto por causa das aulas. Então ela ia viver sozinha e parecia que os dois nem se importavam, mas eu acho que é culpa da batata. Inclusive eles foram responsáveis para levar o gatinho que ela tanto amava. E em todas as lojas que ela foi não tinha chocolate, parecia até que o estoque da cidade tinha acabado. Então a Anzu acabou decidindo que não ia cair na história da batata tão fácil. Se aparecesse um cara, ela jurou pra si mesma que ela não ia se apaixonar, então pra acabar com esse romance, que tirou tudo que é precioso pra ela, ela viraria entre aspas uma romantic killer. Ela viraria inimiga desse romance, que é daí que sai o nome do anime, que foi uma coisa que eu achei bem legal. Até que ela vai saindo ali da loja falando que não ia se apaixonar, não importa por quem seja, só que na porta ela acabou esbarrando em um cara que quebrou o celular dele. E Anzu falou que ia pagar, só que ele disse que era pra deixar pra lá. Só que no dia seguinte, quando ela vai pra escola, ela acaba descobrindo que ele também é de lá. E ele se chama Tsukasa e foi engraçado porque ele é muito popular. Até quando ele chega, tinha uma mina que ia se confessar pra ele. Só que ela tomou um fora bonito ali na frente de todo mundo. Coisa que qualquer um ia querer um buraco pra se enfiar, tá ligado? Anzu achou que era muita grosseria da parte dele, então ela disse que não tinha a menor chance dela se apaixonar por um cara babaca desses. Mas nessa hora acaba cortando pro refeitório e a Anzu teve que comprar a comida dela porque não deu tempo dela fazer, já que ela era uma garota que mora sozinha, só que quando ela ia pedir, ela e o Tsukasa iam pedir o mesmo lanche, então ela vazou dali o mais rápido possível. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Até que passam algumas horas e ela já tava em casa e Anzu tava no tédio porque não tinha nada pra ela fazer, sem jogos, sem chocolate e sem seu bem mais precioso. Até que bate a fome e ela ia fazer a janta, só que aparece uma barata. E spoiler, ela morre de medo. E como antigamente era a mãe dela que matava e agora ela mora sozinha e a barata ainda por cima voou, ela simplesmente correu em direção à rua sem olhar pra trás. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O desespero foi tão grande que ela saiu até com os chinelos trocados, pra vocês terem ideia. E pra piorar a situação, ainda começou a chover. E ela procurou abrigo em um dos brinquedos da praça e adivinha, o Tsukasa acabou passando bem na hora. Nani? E ele diz que ela não podia ficar ali senão ela ia pegar um resfriado. O Tsukasa até ia emprestar o guarda-chuva dele pra ela. Só que a Anzu também pensou o mesmo e ela não ia deixar ele pegar a chuva. Então os dois acabaram indo pra casa do Tsukasa porque ela tava sendo meio teimosa. E lá lhe daria um guarda-chuva pra ela voltar pra casa, porque eles moravam perto ali. E quando eles chegam lá, o Tsukasa pegou uma toalha e deu pra ela, só que ele perguntou por que ela tava naquele lugar. E a Anzu ficou com muita vergonha de admitir o motivo, que era só por causa de uma barata. E como o Tsukasa pensou que era um bandido porque ela só ficava falando a primeira sílaba, ela acabou admitindo sem querer e ele começou a rir ali da cara dela, tá ligado? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta!
puta! E aquela risada deu pra ver que ela mexeu um pouco com a Anzo. Então ela ficou tentando ali lembrar do gato dela pra ela não cair em tentação. E foi quando Tsukasa se ofereceu ali pra matar a barata e ela acabou aceitando. Então eles vão pra casa da Anzo e ele pergunta ali onde a barata tava, só que ela tava pensativa de ter um cara na casa dela, tá ligado? Só que a Anzo, ela vê uma sombra de relance e acha que é barata e sai correndo desesperada. E acaba tropeçando no Tsukasa, que rola uma cena clássica. Inclusive, pinta até um clima entre os dois. Só que a barata de verdade acaba passando ao lado dos dois. E detalhe que o anime faz uma piada de como a barata é meio nojento, eles acabaram censurando ali por um bolo. O que foi uma coisa bem diferente a meu ver. E por conta disso, a Anzo ficou desesperada que quase destruiu ele. Mas finalmente ele matou a barata e problema resolvido. E na hora que o Tsukasa tava indo embora, começou a ventar pra cacete que tava muito perigoso. No jornal tava até falando que não era pra ninguém sair de casa até melhorar. O que não teve jeito, então a Anzo teve que deixar ele passar a noite na casa dela. Só que toda essa cena foi armada por aquela batata do capiroto. Só que bateu a fome e Anzo disse que ia fazer comida. Só que do nada ela pensou que aquilo poderia causar uma boa impressão, que é uma coisa que ela não quer, então ela decide só fazer um miojão pros dois. Até que passa um tempo, depois cada um foi tomar um banho, a Anzo, ela se veste da forma mais brega possível, que era pra ele não sentir nenhum tipo de atração por ela. Só pra garantir que o Tsukasa não ia ter nenhum tipo de interesse. Aí eles começam a jogar pra passar o tempo, que inclusive ele tomou uma surra, então ele decidiu jogar com ela, algo que envolvesse a sorte, porque ele viu que ela é muito boa em jogos de estratégia. Então a Anzo, ela diz que quem perder, o perdedor ia ter que fazer o almoço do ganhador pra levar pra escola, tá ligado? E o Tsukasa até topou, só que a batata, ela tava roubando pra ele, e por conta disso ele acabou ganhando, mas ele resolveu ajudar ela a preparar o almoço mesmo assim. E ainda bem, porque a comida da Anzo é um desastre, porque ela queimou tudo. Já o Tsukasa, ele manda super bem, porque ele trabalha na cozinha de um bar, e os dois estavam se dando super bem, que Anzo até lembrou que ele era muito diferente da primeira impressão que ela teve. E os dois iriam jogar mais um pouco, só que ele precisava ir no banheiro antes. E foi quando aquela batata do mal aparece de novo, pra dizer que eles tinham que fazer algo mais romântico. Mas claro que Anzo rejeitou de novo, então a batata, ela teve que se meter mais uma vez e fez a Anzo pegar no sono. E quando o Tsukasa volta e vê que ela tava dormindo, ele até tentou acordar ela pra ela ir dormir no quarto. Só que a Anzo não se levanta, então ele só cobriu ela ali mesmo. E o Tsukasa, ele ia tirar os óculos dela pra ela dormir mais confortável, né? Só que a Anzo agarra a mão dele e acaba usando de travesseiro, e acabou não soltando o cara até a manhã seguinte. O Tsukasa até pensa que fazia muito tempo que ele não se divertia assim. Ele até fala que ela é um pouco esquisita com um sorriso no rosto. Só que quando a Anzo acorda, ela toma um susto de ter dormido no colo dele, tá ligado? Ela ficou morrendo de vergonha, mas depois do choque, o tempo melhorou, então ele foi pra casa. Só que passa alguns minutos, ele vai pra casa da Anzo de novo. E é nessa hora que descobrimos que a casa do Tsukasa ficou inundada. Então ele pediu o celular da Anzo emprestado porque ele ia ligar pra escola dizendo que ia faltar porque tudo tava molhado. E só pra deixar claro, tudo isso foi obra daquela batata. E é quando eles trocam os números e o Tsukasa disse que ia ligar pra ela caso ele encontre um lugar pra ficar. Até que corta pra escola na hora do almoço e era o Tsukasa ligando pra Anzo que comprou um celular novo. E ele pediu pra ela encontrar ele no final da aula, então até aí tava marcado. Até que no final da aula, o diretor ligou pro mesmo número que o Tsukasa ligou. E vocês lembram que ele pegou o celular da Anzo pra ligar mais cedo. E acabaram descobrindo que era o número dela, e as outras garotas que vivem no pé do Tsukasa se auto-ofereceram pra ela ir com a Anzo. E quando ela chega lá, o Tsukasa ficou bem bolado da Anzo não ter ido sozinha, tá ligado? Então ele só pegou a Anzo pelos braços e foi embora, porque ele disse que o encontro dele era com ela e não com as outras duas. Caralho, o maluco é brabo. O cara é bem hostil com meninas que dá em cima dele, tá ligado? Ele foi frio igual com aquela garota que tentou dar uma carta pra ele. Aí ele diz que a culpa é daquela mina que vive no pé dele mesmo ele já tendo dado fora nela. Até comenta ali com a Anzo de que ele não tá com cabeça pra relacionamento agora. E foi quando ela entendeu um pouco melhor o Tsukasa. Só que ele diz que ela é bem diferente das outras. Que ao contrário daquelas gurias que vivem dando em cima dele, ele se sente bem ao lado da Anzo. Pelo fato dela não ser uma menina que vive em cima dele, tá ligado? E acaba vindo ali na cabeça da Anzo de que a batata escolheu o cara errado. Porque assim como ela, ele também não tem interesse em romance. Mas aí é quando o Tsukasa fala o que ele queria, né? Porque que ele chamou ela ali. E basicamente era pra ele guardar algumas coisas dele na casa dela. E a Anzo, ela fala que não tem problema e toda essa maré de azar que ferrou com o Tsukasa era por causa daquela batata. Que era pra justamente ele passar um tempo na casa dela.
dela. Então ela queria reembolsar o celular porque ela se sentia um pouco responsável pelo que aconteceu. Mas como a Anso ela não tem condições de pagar tudo de uma vez, ela ia arrumar um emprego de meio período ali para devolver o dinheiro para ele aos poucos. Só que o corretor liga pro Tsukasa bem na hora e ela lembra do que ele falou, de que o Tsukasa ele se sente bem ao lado dela. E o lance é meio recíproco porque ela pensa o mesmo. Só que ele acaba dando a notícia de que o corretor disse que não tinha lugar para ele ficar, que até tinha um lugar disponível, mas só ia estar daqui a um mês. E ele lembra que o preço do celular é um mês de aluguel. Então, como compensação pelo celular que a Anso quebrou, ele pergunta se pode ficar na casa dela por um mês. Mas ele diz que não ficaria à toa, de que ele ajudaria também na limpeza, fazer comida e tudo mais. Até matar a coisa se ela aparecesse. No fim, aquela batata do mal acabou conseguindo realizar seu plano. Até que a Anso acaba acordando e ela até pensa que é um sonho, mas não, porque ele estava lá. E mesmo cansado, o Tsukasa ainda fez o café da manhã e o almoço para eles levarem. Que a Anso, ela já parecia até meio satisfeita com a situação. Mas aí é quando a batata aparece para estragar a manhã da Anso, dizendo que tudo tá indo conforme o plano e que a vida dela de romance só tá começando. Porque ela prometeu que a vida da Anso ia estar cercada de caras bonitões. Até que ela arrumasse o namorado, ela não ia descansar e é quando a campainha acaba tocando. E ela foi atender, mas disse pra batata não sair dali porque elas tinham muito o que conversar. E quando ela abre, era um amigo de infância dela que apareceu do nada. Até que o Tsukasa acabou aparecendo também e todo mundo ali se topa na porta. E com essa situação inesperada, é assim que eu paro esse resumo por aqui. E bom, tudo que eu falei nesse vídeo é o que rola nos 3 primeiros episódios. E esse anime tá bem interessante até onde eu vi, e como a história tá bem maluca e eu curti, comenta aí se vocês querem uma parte 2 que eu posso estar trazendo. Mas tem que comentar mesmo, senão eu paro esse resumo por aqui, hein? Não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado, pra não perder os próximos vídeos de animes e mangás que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.